Alimentar o mundo é, sem dúvida, um dos maiores desafios que a gente tem pela frente. E no centro dessa questão tem um conceito que é fundamental: a eficiência nutricional. Pode parecer um tema técnico, complicado, mas entender isso é chave. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: decifrar juntos esses índices. Para a gente começar, olha só esse número: menos de 10%. Sabe o que é isso? É a média de aproveitamento pela planta do fertilizante com fósforo que a gente coloca no solo. É um número chocante, né? Ele mostra uma ineficiência gigantesca bem no coração da nossa agricultura e já dá o tom da nossa conversa. E por que essa ineficiência é tão preocupante? Bom, a conta é simples: mais gente no mundo, mais comida a gente precisa produzir. Só que a terra agricultável não aumenta na mesma proporção. O desafio, então, é produzir mais usando os mesmos recursos. E isso faz com que o uso eficiente de cada gota, de cada grão de nutriente, seja simplesmente inegociável. Então, nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente começa entendendo melhor o tamanho desse desafio da eficiência, depois define o que é, de fato, a eficiência nutricional e mergulha nos índices que a gente usa para medir isso. Daí, vamos ver a diferença entre plantas que são eficientes e as que são responsivas e, por fim, pensar nos próximos passos. Olha, a baixa eficiência dos fertilizantes não é só um problema de dinheiro que o agricultor perde, não. O buraco é mais embaixo. Isso tem consequências ambientais bem sérias, como contaminação da água e até emissão de gases de efeito estufa. Então, aumentar essa eficiência não é só uma questão de economia, é uma questão de saúde para o nosso planeta. E esse gráfico aqui ajuda a gente a ter uma noção da escala do problema. A eficiência do nitrogênio fica ali em torno de 50%, a do potássio, uns 40%. Mas olha o fósforo de novo. Como a gente viu, a taxa de recuperação é baixíssima, menos de 10%. Isso só reforça o tamanho do desafio que a gente tem nas mãos. Bom, então, o que é exatamente essa tal de eficiência nutricional? É o que a gente vai ver agora. Vamos definir esse conceito que é a base de tudo. A definição formal parece um pouco acadêmica, né? Mas, traduzindo, é basicamente a habilidade que uma planta ou uma variedade específica dela tem de pegar os nutrientes que estão ali disponíveis e transformar isso em crescimento, seja em folha, raiz ou, o que mais interessa para a gente, nos grãos que a gente colhe. Para a gente poder medir essa capacidade, existem vários índices. O primeiro grupo que vamos analisar é mais usado em ambientes bem controlados, sabe? Tipo em vasos, dentro de uma casa de vegetação. Isso é feito para a gente conseguir isolar e entender melhor cada processo da planta, com mais precisão. O primeiro índice é a eficiência de absorção. Pensa nisso como se fosse o poder de mineração das raízes. Ele mede o quão bom o sistema de raízes de uma planta é em buscar e extrair nutrientes do solo. Uma eficiência alta aqui significa que a planta tem raízes muito competentes. Ok, depois de absorver o nutriente, a planta precisa levá-lo para onde ele vai ser usado. É aí que entra a eficiência de translocação. Ela mede a logística interna da planta, ou seja, a habilidade de mover esses nutrientes das raízes até as folhas e grãos. Uma boa logística garante que nada se perca no caminho. E para fechar esse trio, temos a eficiência de utilização, que também é chamada de biológica. Esse índice mostra o quão bem a planta consegue transformar cada unidade de nutriente que ela absorveu em crescimento de verdade, em biomassa. É como medir a eficiência do motor da planta. Agora vamos sair do ambiente controlado e ir para o mundo real, para o campo. Os índices agronômicos foram criados para avaliar o desempenho das plantas nas condições de cultivo de verdade, e eles estão ligados diretamente ao que mais importa na agricultura, a produção. A eficiência agronômica é talvez a mais direta de todas. Ela responde àquela pergunta que todo produtor faz: para cada quilo de fertilizante que eu coloco na lavoura, quantos quilos a mais de grãos eu vou colher? É a medida pura do retorno sobre o investimento que foi feito. Já a eficiência fisiológica é um pouco mais técnica. Ela olha para dentro da planta e mede a capacidade dela de transformar o nutriente que ela já conseguiu acumular em mais crescimento. Basicamente, é o quão bem o motor interno da planta está funcionando com o combustível que ele tem disponível. E aqui a gente fecha o ciclo. Lembra daquele número de menos de 10% para o fósforo, lá do comecinho? Pois é a eficiência de recuperação que mede isso. Ela nos diz, em porcentagem, quanto do fertilizante que foi aplicado no solo a planta conseguiu, de fato, puxar para dentro dela. Para ajudar a organizar as ideias, essa tabela é ótima.
De um lado, os índices que a gente costuma medir em vaso, mais focados nos mecanismos internos. Do outro, os índices de campo, que olham para os resultados práticos, como a produção de grãos. Com todos esses índices na mão, os pesquisadores conseguem fazer uma coisa fascinante, que é classificar as diferentes variedades de plantas de acordo com o seu desempenho nutricional. E isso nos leva a uma distinção que é super importante. Uma planta eficiente é aquela que é, digamos, mais rústica. Ela se vira bem em solos mais pobres, conseguindo produzir mesmo com poucos nutrientes. Já a planta responsiva é aquela que, quando recebe adubo, ela explode em produtividade. São estratégias bem diferentes. Mas é claro que o sonho de consumo, o santo grau do melhoramento genético, é encontrar plantas que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. O genótipo eficiente e responsivo é o ideal. Por quê? Porque ele garante uma boa colheita em solos mais fracos e, ao mesmo tempo, aproveita ao máximo quando tem bastante adubo disponível. É a combinação perfeita. Ok, já entendemos como medir a eficiência, mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode melhorar isso? A resposta não é simples e não está só na genética da planta. É um quebra-cabeça bem complexo com muitas peças. A eficiência nutricional, na verdade, é o resultado de uma interação de muitos fatores. Depende da genética da planta, claro, mas também do tipo de fertilizante, das condições do solo, do clima e até dos micro-organismos que vivem ali. Melhorar a eficiência, então, exige uma abordagem integrada, que olhe para tudo isso junto. E isso deixa muito claro que ninguém resolve esse problema sozinho. Para a gente avançar de verdade na eficiência nutricional, a gente precisa de um esforço conjunto, de uma colaboração entre geneticistas, agrônomos, cientistas do solo, todo mundo trabalhando junto para criar plantas melhores e práticas de manejo mais inteligentes. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O grande desafio da agricultura do futuro talvez seja justamente este. Como a gente consegue equilibrar essa busca constante por mais produtividade, por rendimentos cada vez maiores, com a necessidade urgente de usar os recursos de uma forma muito, muito mais eficiente. Encontrar esse equilíbrio não é só um detalhe técnico, é a chave para a segurança alimentar e para a sustentabilidade do nosso planeta.